Em Lucas 7, a partir do versículo 11, Jesus realiza ali a ressurreição do filho de uma viúva, na cidade de Naim. Nós vamos ler aqui o texto para entendermos aqui o que aconteceu e para tirarmos ali também algumas lições para as nossas vidas, né? Que diz assim em Lucas 7, a partir do versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Queridos, no dia anterior, Jesus havia ali curado o servo de um centurião na cidade de Cafarnaum. E no dia seguinte, ele então resolve ir até a cidade de Naim. A cidade de Naim ali, ela fazia parte da região da Galileia. E a distância de onde Jesus estava, que era a cidade de Cafarnaum, até a cidade de Naim, era de aproximadamente 50 quilômetros. Então, mesmo de longe, 50 quilômetros de distância, Jesus estava atento e vendo o sofrimento daquela mulher, daquela viúva. Ele estava em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, o mar de Tiberíades, né? Também conhecido como Lago de Genezaré. E Naim não estava perto, querido. E como eu disse, Naim pertencia também ali à região da Galileia, mas estava longe, quase na divisa da região da Samaria. Mas mesmo assim Jesus viu o sofrimento daquela viúva. E aonde Jesus estiver, Ele está vendo o meu e o seu sofrimento. Na hora certa é que Ele vai agir. Ele agiu na vida daquela mulher na hora certa, na hora exata, nem antes e nem depois. E mesmo que Ele não faça da maneira como às vezes nós queremos que Ele faça, Ele irá fazer o que for melhor para mim, o que for melhor para você, querido. Basta que você permaneça fiel a Ele. Se permanecermos fiéis a Ele, Ele vai agir na hora dele, não no nosso tempo, mas no tempo dele, no tempo oportuno, no tempo que Ele julgar melhor. E Ele não está longe, Ele está perto. Por mais que nós venhamos a pensar que Jesus está longe, Ele não está. 50 quilômetros ali não era nada para Ele. E Ele estava de olho, Ele estava vendo o sofrimento daquela viúva. Jeremias 23 diz assim: Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Portanto, queridos, aonde quer que estejamos, Deus vai estar sempre conosco e agindo na hora exata, na hora certa a nosso favor. Você pode ter certeza disso. Salmo 139, versículo 7 diz assim também, a partir do versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Esse é o Deus que nós servimos. Aonde quer que nós estejamos, Ele está nos vendo, Ele está de olho em nós. E em Lucas 7, no versículo 11 e 12, diz que tanto Jesus foi até aquela cidade de Naim com uma numerosa multidão, como também uma numerosa multidão acompanhava aquela mulher, aquela viúva, no enterro de seu filho. De um lado, uma multidão acompanhando Jesus. Do outro lado, uma numerosa multidão também acompanhando aquela mulher no enterro ali de seu filho. Só que tinha um detalhe muito importante aí. De um lado, a multidão com aquele que estava morto,
e de um outro lado, uma multidão com aquele que é a própria vida. Ele não tem a vida, ele é a própria vida. Então, de um lado uma multidão conduzindo um morto, e de um outro lado uma multidão com aquele que é a própria vida, meu irmão. Ou seja, ali nós vemos claramente a morte bateu de frente com a vida. E quem prevaleceu? A vida. A vida prevaleceu. Todos aqueles que estiverem com Cristo e morrerem com Cristo, a vida sempre prevalecerá. A vida triunfará sobre a morte, meu irmão. Olha o que Jesus disse para Maria ali, irmã de Lázaro, que estava morto, foi ressuscitado pelo próprio Jesus. Em João 11:25, Jesus disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Marta creu, meu irmão. Só está precisando eu e você crermos nisto. Eu creio nisto. Eu espero que você creia também nisto. Então, queridos, como eu disse, Jesus ele não tem a vida, ele é a própria vida. Isso significa que quem tem ele, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 João 5:12, eu li aí João 14, versículo 6. E em 1 João 5, versículo 12, diz que aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, este não tem a vida. Você pode até estar aí vivo fisicamente nesse momento, mas diante de Deus você é um morto espiritualmente falando. O que mais importa para Deus é que você esteja vivo espiritualmente. Não adianta você estar aí vivo fisicamente e não obter a vida eterna. Você ser um morto na vida espiritual. Você quer ter vida? Então receba Jesus como Senhor, receba Jesus como Salvador, e a verdadeira vida se apoderará de você. A verdadeira vida entrará em você. Você terá o Espírito de Deus habitando dentro de você. Você terá o Espírito Santo que lhe proporcionará vida eterna. Olha o que diz aí em Efésios 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, meu irmão, a multidão que levava a um morto, teve naquele momento ali um encontro com a multidão que trazia a vida, que era o próprio Jesus. Tenha um encontro com aquele que pode te dar a vida. Perca mais tempo não. E olha bem, aquela mulher ali, ela havia perdido o que tinha de mais importante em sua vida. O seu único filho. Ela já havia perdido o marido. E ela estava viúva. E naquela cultura, perder o marido é muito trágico, meu irmão. Era muito trágico, porque era quem trazia o sustento para casa. A mulher, ela não tinha direito nem na herança do marido. Ela não podia trabalhar. Ela ia viver de caridades, de ajudas. Mas graças a Deus que ela tinha um filho. E ela estava ali amparada pelo filho. Mas de repente o filho também morre. E pelo que consta aí, pelo que foi estudado, o filho era novo ainda. E ela perde as suas esperanças. E aquela mulher está muito abatida. Ela está muito triste. Ela tinha perdido ali naquele momento o que havia de mais importante para ela. Jesus estava longe, mas estava vendo o sofrimento daquela mulher. Jesus, ele estava no monte dando o conhecido sermão do monte.
E aí, quando ele desce do monte, ele entra na cidade de Cafarnaum, onde ele residia. E ali você vai ver, em Lucas 7, versículo 1, que ele está em Cafarnaum. Ele realiza ali a cura de um servo, como eu disse no início, de um servo de um centurião romano, no versículo. E no versículo 11 aí vai dizer que ele se dirige à cidade chamada Naim. Aí aqui só uma observação que eu quero fazer. Ele não estava na cidade de Naim de passagem. Ele saiu de Cafarnaum para ir diretamente à cidade de Naim com um objetivo. Ele não estava apenas passando e se deparou com aquela situação, não. Do nada, ele cura o servo de um centurião hoje e amanhã ele diz para os discípulos: vamos à cidade de Naim. E ele foi ali com um propósito, queridos. Havia um propósito naquela ida de Jesus à cidade de Naim. 50 quilômetros, um dia de caminhada, ou mais. E ele sai em direção a Naim. E ele chega na hora exata em que o enterro está saindo na porta da cidade. Ele foi ali especificamente ao encontro daquela viúva que estava ali sofrendo tanto, meu irmão. Sofrendo muito. Tanto que a Bíblia ali, ela não vai registrar que ele entrou na cidade de Naim para fazer qualquer outra coisa. Você não vê esse registro na palavra de Deus. Jesus estava vindo ao encontro daquela viúva que estava sofrendo muito. Jesus também está vindo ao seu encontro. Creia nisso. Você pode estar passando aí por algum problema, não sei qual a sua situação, mas Jesus vem ao seu encontro. Basta você crer. Basta você acreditar e recebê-lo em sua vida. Outra coisa que nos chama a atenção, querido, é que apesar de não vermos ali aquela viúva fazendo algum tipo de clamor a Deus, algum tipo de clamor ao próprio Jesus, Jesus vai ao encontro dela para poder estar sanando ali o seu problema, sanando a sua dor, resolvendo aquele problema daquela mulher. E o certo é que, clamando ou não, Jesus foi socorrer aquela mulher que fazia parte ali de seu povo. Aquela mulher fazia parte do povo de Deus. Aquela mulher era também uma judia, né? Pertencia ao povo de Deus. Então Jesus, como diz na palavra, ele veio a princípio para o que era seu, para o seu povo, para os judeus. Olha só o que o apóstolo João vai dizer em João 1, versículo 11. Diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem que foi lhe dado o poder de se tornarem filhos de Deus? Aqui diz: mas a todos quantos o receberam, a todos aqueles que receberam a Jesus, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Jesus, ele sempre cuida daqueles que se tornam ou que se tornarem filhos de Deus. Em um mundo que nós vemos aí totalmente atolado no pecado, em um mundo que desagrada muito mais do que agrada a Deus, em um mundo que jaz no maligno, que jaz em trevas, que o inimigo está aí reinando na vida de muitos. Você acha que todos são filhos de Deus? Porque até ofende, né? Você não vai chegar dizendo para ninguém que ninguém é filho de Deus, mas você tem que levar o conhecimento da palavra para que eles realmente tenham vontade de se tornarem um verdadeiro filho de Deus. E nós sabemos que todos perderam essa condição por conta do pecado. Ali na pessoa de Adão e Eva, quando eles desobedecem a Deus e pecam, o Espírito de Deus se retira. Tanto é que eles perdem a eternidade, eram eternos, não era para morrerem nunca, e passam a ser seres mortais. A morte passou a reinar. Era para eles estarem aqui hoje, no meio de nós. Ninguém era para morrer, éramos para ser eternos aqui nessa terra. A morte só veio por conta do pecado, porque o Espírito de Deus se retirou do homem, e hoje, para termos a vida eterna novamente, nós precisamos desse Espírito, do Espírito de Deus. Ele precisa voltar e habitar dentro de mim e dentro de você.
E como é que isso acontece? Quando nós cremos e entregamos as nossas vidas para Jesus. Quando você crê em Jesus e faz dele Senhor e Salvador de sua vida, ele nos concede novamente o Espírito Santo, o Espírito de Deus para habitar dentro de nós, nos dando assim vida eterna. E aí precisamos caminhar com ele até o dia da nossa morte, até o dia dele voltar. Nós precisamos morrer com ele, morrer com Cristo, para que no dia da ressurreição possamos ele nos ressuscitar para vivermos na glória. Então todos perderam essa condição de filho por conta do pecado. Romanos 3, versículo 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pronto. Todos pecaram. Todos. Nós já nascemos no pecado por conta do pecado original de Adão. Já nascemos condenados. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você quer se tornar um filho de Deus? Então entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Faça dele Senhor e Salvador de sua vida. Aquela mulher fazia parte ali do povo de Deus e Jesus vai ao encontro dela ali naquele momento. Então quem faz parte do povo de Deus hoje? Todo aquele que crê em Jesus e que entregou a sua vida nas mãos dele e que fez dele Senhor e Salvador de sua vida. Então o judeu que não creu em Jesus, ele não faz mais parte do povo de Deus. Ele não é mais povo de Deus. Porque o próprio texto lá em 1 João 1, 11 e 12 diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Desprezaram, rejeitaram, viraram as costas para Jesus. O único que tem poder para nos tornar filhos de Deus. E eles viraram as costas. Aí o texto continua: mas todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então o judeu que não creu em Jesus, ele deixou de fazer parte do povo de Deus, deixou de se tornar filho de Deus. Ele precisa fazer parte da igreja de Cristo. Ele precisa fazer parte do corpo de Cristo para se tornar filho de Deus. E só tem herança, meu irmão, de Deus quem se torna seu filho. Quem se torna filho de Deus herda a vida eterna, herda as bênçãos de Deus. Você não tem como herdar a vida eterna e herdar as bênçãos de Deus sobre a sua vida se você não se tornar filho. E para se tornar filho você precisa ter Jesus. Você precisa se comprometer com o Filho de Deus, com o próprio Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Você pode estar buscando a Deus de qualquer forma, você pode estar buscando a Deus de várias maneiras, mas se você não reconhece que só através de Jesus Deus ouve suas orações, só através de Jesus Deus lhe dá a vida, só através de Jesus Deus lhe dá a vida eterna, Deus abençoa a sua vida, se você não reconhecer isso, que Jesus é o único caminho, não está adiantando você buscar a Deus, não. Somente através de Jesus você tem vida eterna e tem as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Então faça parte hoje dessa família, da família de Deus. Entregue sua vida nas mãos do próprio Jesus. Com certeza, meu irmão, Ele vai te socorrer ali nos momentos que você mais precisar dele. Jesus sempre está atento ao nosso sofrimento. Ele estava atento, ele estava em Cafarnaum, mas ele estava atento ao sofrimento daquela viúva que tinha perdido o seu marido e agora tinha perdido o seu único filho. Ela estava só. E Jesus atento. Jesus sempre está atento ao nosso sofrimento, querido. Provérbios 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e também os bons. Jesus se compadeceu daquela viúva, meu, e disse para ela: não chores, não chores. Jesus está dizendo para você também, nesse momento que esteja aí talvez passando por um momento tão difícil, Jesus está dizendo também o mesmo que disse para aquela mulher: não chores. Jesus tem a solução para o seu problema. Ele tem o consolo certo que você tanto precisa. Mateus 5, versículo 4, ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é que ele está dizendo para você não ter sentimento.
né? Porque ele próprio chorou ali diante da morte de Lázaro. Você vai ver lá isso, em João capítulo 11. Quando Lázaro está ali morto, antes dele fazer a ressurreição de Lázaro, ele chora. Mas quando ele diz aqui a mulher não chore, porque ela estava diante daquele que solucionaria ali o seu problema. Ela estava diante daquele que ia trazer o seu filho de volta. Por isso ele disse para ela, não chores. Se você tem Jesus na sua vida, você anda com Jesus, meu irmão, você crê nele. Se de repente você tem feito coisas que não tem agradado, peça perdão, se reconcilie com ele e confie. Quando nós confiamos, nós paramos mais de chorar, porque nós confiamos tanto na providência de Deus, nós confiamos tanto na providência do Filho de Deus, que nós ficamos até alegres, porque sabemos que aquilo ali vai ser passageiro. E ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus 11:28, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está aí se sentindo cansado? Você está aí se sentindo oprimido por uma situação, por um problema, por alguma aflição? Vá até ele. Vá até aquele que pode aliviar o seu cansaço. Vá até aquele que pode aliviar a sua opressão. Vá até aquele que pode aliviar o seu problema, aquilo que está lhe afligindo, aquele que pode aliviar o seu choro, a sua dor e o seu sofrimento. Por enquanto, ele irá aliviar, porque estamos nesse mundo, mas ele vai nos tirar disso aqui e tirar totalmente o nosso sofrimento, vai tirar totalmente o problema das nossas vidas, vai tirar totalmente qualquer que seja a situação. Por enquanto ele irá apenas aliviar, mas chegará o dia em que não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais pranto e nem dor. É o que diz lá em Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, meu irmão, entregue a sua vida para Jesus. Entregue as suas vidas nas mãos do Filho de Deus, para que você alcance esse dia em que Deus irá limpar de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Amém? Jesus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família.